Olá, eu sou Maria Luísa Pontaldi e esse é o Crítica de Ponta, programa laboratorial produzido pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da UEPG. O programa de hoje reúne análises de peças que fizeram parte do 50º FENATA. Começa agora o Crítica de Ponta. O repórter Vinícius Sampaio acompanhou a peça teatral Papelê, uma aventura de papel, idealizada pelo grupo de Itajaí, TESP CIA de Teatro. Papel, risadas e imaginação. Assim pode-se resumir a peça teatral Papelê, uma aventura de papel apresentada no Teatro Marista no terceiro dia do FENATA de 2022. A obra é de autoria do grupo TESP CIA de Teatro de Itajaí, Santa Catarina, e foi desenvolvida há cerca de 2 anos. Ela traz enredo que brinca com o imaginário do público e o convida a ser criança novamente. Por se tratar de uma obra infantil, a peça tem classificação indicativa para o público acima de 3 anos. O enredo conta com 4 personagens que interpretam diferentes situações do cotidiano e incorporam variados intérpretes ao longo da apresentação. A história tem como princípio o papel, material em que se pode desenhar e explorar o lado imaginativo das pessoas. Papelê apresenta cenas variadas, desde um diálogo entre 2 pessoas interpretando emoções de emojis, até uma batalha heróica entre personagens de um jogo de videogame. E para reforçar o caráter especial da peça teatral, as cenas pouco continham o recurso da fala. Por isso, a apresentação é marcada por outros elementos, como a linguagem corporal dos atores, trilha sonora na maior parte da peça e a presença da tecnologia, onde o grupo uniu as animações em tela com a dramaturgia. Além da tecnologia, o grupo também fez uso de onomatopeias, que são imitações de sons geralmente presentes nas histórias e quadrinhos. A união desses elementos promoveu uma apresentação teatral com mais diversão e interatividade com o público. Papelê é uma obra teatral com cerca de 50 minutos, que consegue mesclar a atuação e a animação, trazendo dinamismo para a peça e entretenimento à plateia. A variação de cenas, sons, cores e movimentos corporais são os principais elementos que mantêm o público ligado à peça. No geral, a apresentação do grupo catarinense transmite uma mensagem sobre o poder da imaginação, com leveza e diversão, mantendo a linguagem atrativa para todas as idades. Uma das peças do FENATA foi o ato solo Cão Chupando Manga. O espetáculo rendeu o prêmio de melhor ator para Fábio Freitas. Maria Helena Denkia avaliou a peça. Em meio à escuridão do auditório, na plateia, surge Fábio Freitas, ator responsável pelo ato solo Cão Chupando Manga. No palco encontram-se espectadores e responsáveis pelo festival, sentados em cadeiras dispostas ao redor de um tapete e de adereços, como cintos feitos de tampas e garrafas de cerveja. A partir daí, Fábio Freitas domina o espaço e a plateia, sempre de maneiras inusitadas. Cão Chupando Manga narra a história de um ator que, envelhecendo, encara sua relação com o público, com a arte e com o cenário do mundo atual, violento e sofrendo as consequências de uma pandemia. Em uma peça que se apresenta como um quase monólogo, Fábio Freitas se compara a um cachorro que observa as coisas ao seu redor e tenta ao máximo chamar a atenção das pessoas que estão o assistindo. O que impede a peça de ser um monólogo é a participação dos membros da plateia, que estão em cima do palco com o ator, em movimentos cômicos como flertes e diálogos. Fábio Freitas não é somente o ator, ele também é responsável pelo projeto, pela dramaturgia e pelos figurinos e adereços. Esse envolvimento do artista em todos os processos que tornam a peça realidade é visível no resultado final. Um relato íntimo e doloroso de um ator que tenta conquistar pessoas que nem conhece, como um cachorro abanando o rabo. Durante a peça, Fábio fala com a plateia em tons sexuais, dança e tenta até a exaustão fazer com que o foco fique nele o tempo inteiro. Seus esforços parecem até desnecessários, tamanho o talento do artista, que já prendia a atenção do seu público antes mesmo de dizer suas primeiras palavras. Um destaque especial vai para o trabalho de iluminação, que ajuda o ator a manter sua narrativa convincente. Em momentos de melancolia, a luz azul se mostra dominante. Em momentos de dança, um vermelho profundo ou várias cores se alternando preenchem o palco. Quando a narrativa se torna ainda mais íntima, o holofote em meio ao palco escuro mostra que em alguns momentos artistas se sentem solitários em suas reflexões. Cão Chupando Manga é uma peça do Teatro de Anônimo da cidade do Rio de Janeiro. Seu objetivo é claro, alcançar um nível de autoconhecimento da arte e fazer com que o público também reconheça a exaustão do trabalho teatral.
Fábio Freitas deseja deixar sua plateia sem palavras, sem reação, confusos com tudo que ele faz. Nisso, na 50ª edição do FENATA, ele foi, com toda certeza, bem-sucedido. Releitura de Macbeth, a peça Uma Lady no Teatro discute violência de padrões culturais. Confira na crítica de Amanda Martins. A peça This Lady conta a história de uma palhaça chamada Tinoca, que é apaixonada por dramas e resolve montar o seu espetáculo de Shakespeare, Macbeth, sozinha. Mas ela conhece apenas a personagem Lady, companheira do sanguinário protagonista. A trama, apresentada pela atriz e palhaça Natália Luiz, tenta envolver o público o tempo todo, com uma descontração que cativa, capaz de interagir como palhaça e Lady Macbeth, com risos ao longo da apresentação. A protagonista Tinoca, durante toda a peça, mostra formas de não tratar uma mulher como objeto por um homem. Na crítica ao machismo, a adaptação de Shakespeare destaca o feminismo em Lady Macbeth. O espetáculo discute o papel das mulheres na sociedade, buscando maneiras de demonstrar o avesso às situações de dominação, alterando práticas de poderes baseadas em atos de opressão. A mostra também critica a desvalorização dos artistas e como a falta de incentivo acaba impactando no setor cultural. No final da apresentação, Natália Luiz agradece a companhia dos palhaços, que colabora com o espetáculo solo This Lady. A peça diverte enquanto aborda temas importantes. A atriz, durante as pausas do espetáculo, busca interagir de maneira mais descontraída com a plateia, deixando o ambiente confortável e amigável. Apesar da peça retomar a circulação pós-pandemia, o espetáculo foi apresentado no Auditório B do Cine Teatro Ópera, onde o espaço lotou e deixou pessoas sem lugares, tendo que sentar nas escadas, o que não contribuiu com a peça. O repórter Éder Carlos avaliou o espetáculo Ânimo Festas, que apresenta a tragicômica vida do palhaço Klaus. Confira. Uma tragicomédia. Essa é a definição para o espetáculo Ânimo Festas. O monólogo narra com tons sarcásticos o submundo da vida do palhaço Klaus, animador de festas infantis, mas que não se ajusta ao personagem e sofre enquanto tenta fazer a diversão de crianças e adultos. Klaus, o personagem interpretado pelo ator e palhaço Márcio Douglas, tem uma voz rouca, que quebra a tendência de que palhaços tenham voz infantilizada. E com rouquidão que denota ódio, narra suas cômicas desventuras com as festas infantis. O palco é um pequeno picadeiro com balões que são estourados pelo personagem a cada elemento que lhe causa desgosto e raiva, seja o contratante ou o aniversariante. A sonoplastia é um primor, misturando rock, música francesa e clássicos infantis da década de 1980. Diz a sabedoria popular que o palhaço chora enquanto faz rir, e Klaus transmite a verdadeira distância entre a necessidade de ser profissional da alegria e o viver essa alegria. Fazer a alegria dos outros nem sempre significa estar alegre. Klaus fez uma escolha errada ao decidir ser animador de festas infantis, mas as contas precisam ser pagas e a profissão precisa ser encarada, custe o que custar. E a cada desventura fica a pergunta: palhaço, você é feliz? O espetáculo tem iluminação vibrante e colorida como uma apresentação circense e trilha de ótima qualidade que conduzem o público ao cerne da narrativa. O figurino denota a decadência do palhaço Klaus e chama a atenção para o lado sombrio de sua vida dentro e fora das festas infantis. A montagem é apaixonante e prende a atenção do início ao fim. Ânimo Festas é uma produção de Klaus Empreendimentos Artísticos e La Cascata Companhia Cômica, de São José dos Campos, São Paulo. Em pouco mais de uma hora, misturando um espetáculo de teatro e circo, fez uma boa dosagem entre a tragédia da vida do pessoal do palhaço Klaus e a comédia da narração, arrancando gargalhadas do público que superlotou o Auditório B do Cine Teatro Ópera. Com tradução e interpretação em Libras, O Pequeno Príncipe, da companhia Fluxo-Sonante, contou com estudantes de escolas de PG como plateia. Acompanhe na crítica de Betina Guariente. A história clássica, O Pequeno Príncipe, ganha adaptação no Teatro Paranaense, com a apresentação simultânea em línguas brasileiras de sinais, Libras.
Voltada ao público infantil, a peça conta com várias interações e enredo engraçado, que prende a atenção das crianças. A experiência sensorial pode ser sentida por toda a plateia, com luzes e músicas identificadas pela comunidade surda. Com cenários simples, um rochedo que simula a superfície do planeta B612 da história, os figurinos ganham destaque, com cores vivas, brilhantes e chamativas. Outro ponto interessante dos figurinos é a troca, pois quando a peça acontece, os atores mudam de roupa frequentemente, dando vida a inúmeros personagens com apenas 3 profissionais. Ao entender que o espetáculo é voltado ao público infantil, algumas cenas não parecem adequadas e podem causar incômodo nas crianças, como quando o Pequeno Príncipe é picado pela cobra. Com o cenário sombrio e fala maléfica da cobra, foi perceptível o público assustado e algumas crianças chorando. Em diálogo com os atores e produtores ao final da peça, também percebe-se como o público interage. A atriz Caterine Moreira, que interpreta o Pequeno Príncipe, destaca que há um longo caminho a ser percorrido, mas o trabalho registra a importante aceitação. Essa questão é percebida porque as crianças no início da peça apresentavam dúvidas e incertezas. No decorrer, elas começaram a imitar a comunicação em libras dos atores. A Borboleta na Colina aborda transformações da vida, combinando a arte e a ciência. A repórter Ana Barbato acompanhou a peça. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A frase do químico Antônio Lavoisier permeia a Borboleta da Colina, que tem como tópico principal a transformação. O enredo, que combina arte e ciência, conta a história de 4 personagens que preparam jantar para alguns convidados, e durante esse tempo refletem sobre as transformações humanas e das coisas, comparando-as com as mudanças na vida de uma borboleta azul que o homem avistou na colina. A frase "seremos reduzidos a pó", ou melhor, a átomos, tudo no universo se resume a átomos, pode demonstrar como a articulação entre arte e ciência foi pensada para a peça. Por meio do entendimento de algumas questões da química, como vibração dos átomos e decomposição da matéria, o público consegue entender de forma poética como as transformações da vida acontecem e como podem ser positivas, assim como é para uma borboleta, que após nascer lagarta e entrar em um casulo, torna-se um animal belo que pode viver intensamente. No cenário, jogos de luzes, músicas e sapateado integram cada cena. Além disso, pode-se dizer que a peça é constituída por 2 momentos, o do pensamento dos personagens e o da realidade. Durante a transição entre eles, a iluminação é essencial para que o público consiga distinguir cada momento. Nas cenas de reflexão, músicas, luzes baixas e focos com definição tomam conta do palco, elementos que são substituídos por uma luz clara que ilumina todo o cenário quando a realidade volta à tona. A Borboleta da Colina mostra ao público que não se deve ter medo das transformações, já que são elas as responsáveis por fazer tudo evoluir para algo melhor. Esta foi a edição especial do Crítica de Ponta, produzido pelo 3º ano do curso de jornalismo da UEPG para a disciplina de Crítica de Mídia, ministrada pelos professores Felipe Pontes e Sérgio Gadini. Para conferir mais edições do programa, acesse o portal Periódico. Obrigada pela audiência e até a próxima!